Eu tenho uma palavra para você que fala a respeito de começar, continuar e terminar. Diga comigo, começar. Como é isso? Começar, continuar e terminar. Muita gente começa. Talvez você conheça diversas pessoas que começaram, né? Começaram na igreja, no evangelho, até se batizaram, não é verdade? Na empolgação, pastor, quando é que vai ser o batismo? Inclusive o batismo, nós vamos marcar o último batismo desse ano. Mas, se a pessoa não continuar, infelizmente ela não vai terminar, vai desistir pelo caminho. Então coloca no seu coração, tudo que eu começar, eu vou continuar e vou terminar na força do Espírito Santo, amém? Então vamos à palavra Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Como nós nomeamos essa Santa Ceia como a Santa Ceia do Final Feliz, nós vamos verificar, com base nessa palavra, o que Deus tem para nós. Eclesiastes 7, no verso 8. Então, muita gente começa e não termina, pessoal. Infelizmente. Às vezes a pessoa fala, olha, eu comecei na faculdade, eu comecei no trabalho, eu comecei o curso, comecei na igreja, comecei na obra, comecei, mas é colecionador de projetos inacabados. Tem que ser colecionador de troféus, irmãos. Ter lá o diploma é justamente isso, né? É aquilo que mostra a conclusão daquilo que foi começado. Qual que é o nosso diploma, pessoal? É a coroa da vida. A diplomação no servo de Deus, que é firme e constante e vai até o final da sua vida servindo a Deus, como o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, eu encerrei a carreira, mas guardei a minha, agora vou receber aquilo que já está preparado, que é a coroa. Então o diploma do cristão qual que é? A coroa da vida. É claro que no caminho você pode receber recompensas, né? Cura, saúde, né? Prosperidade, né? Realização de sonhos pessoais. Mas a maior de todas, insubstituível, é a coroa da salvação. Então veja o que diz Eclesiastes 7, 8. Diz o que? Lê comigo aí. 1, 2, 3 e... Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então a Bíblia está dizendo que o final é melhor que o começo. Tem que ser melhor do que o começo. Eu não posso estar hoje pior do que quando eu comecei. Se assim for, está errado, sim ou não? Quando eu comecei minha caminhada com Jesus, de lá para cá, quantos anos, né? Quanto tempo já se passou? Pastor, passou um dia, eu me converti ontem. Ok. Mas um dia depois com Cristo, você tem que estar melhor do que antes. Um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 30, 40, seja quanto tempo for. Tem que haver uma progressão, tem que haver uma melhora, tem que haver uma mudança positiva. Senão está errado. Às vezes até a nossa família fala, como diz o mineiro, né? Ué, você está todo dia enfiado na igreja, semana toda você vai, você assiste o show da fé, assiste os programas da TV, da rádio, na internet, você está todo dia ali, mas não mudou nada. Parece que você regrediu ao invés de progredir, parece que houve um retrocesso ao invés de haver um progresso. Então a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas. Eu tenho que terminar melhor do que eu comecei. Amém? Eu não posso. Agora, por que a pessoa ela termina pior do que começou? Porque ela para no meio do caminho. Por isso que eu falei, começar, continuar. E nem sempre é fácil, irmão.
No meio do caminho vem as intempéries da vida, as tempestades, as dificuldades. O diabo não vai ficar de braços cruzados enquanto você está progredindo. Ele vai fazer de tudo. Enquanto você está buscando a melhoria, o inimigo vai atrapalhar, vai colocar desânimo. Às vezes não bate o desânimo, sim ou não? Às vezes o celular toca, né? Às vezes, voltando aqui, né? Bate o desânimo. Eu estava vendo, até postei um vídeo ontem, né, do Elias, aquele que fez o fogo cair do céu. Estava debaixo de uma árvore pedindo para Deus para morrer, porque não aguentava a luta. Quer dizer, a humanidade aí, né? O lado humano. Mas o que ele fez? Ele recebeu o pão do céu, a água do céu, se fortaleceu e continuou a caminhada. Um dia eu postei uma frase: você não é fraco, você está apenas cansado. Então você tem que renovar as suas forças. Se você parar, você retrocede. Você retrocede. E tudo na vida, se você não continuar, infelizmente, você nunca, jamais vai conseguir ser melhor do que o começo. Então a Bíblia diz, ela coloca como objetivo para nós, é uma meta de vida. Eu tenho que terminar melhor do que eu comecei. Mais crente, como diz a música, acho que é da Rose Nascimento, né? Mais crente do que nunca hoje eu sou. Mais firme, né? Mais firme, mais crente, mais fiel a Deus. Mas parece que quanto mais o tempo passa, menos de Deus eu tenho. Não. Olha o que a Bíblia fala. Leia comigo aí. Melhor é o fim? Tem que ser. Não vai ser por si só. Não é só deixar o tempo passar, não. Se você deixar o tempo passar e não buscar Deus, a única coisa que vai mudar é que o cabelo vai ficar mais branco, vai cair uns fios de cabelo, você vai envelhecer, só isso. Mas, se nesse processo eu buscar a Deus, eu me fortalecer, me envolver com Deus, eu estiver disposto, apesar dos obstáculos, a continuar, pode ter certeza, essa palavra vai se cumprir na minha e na sua vida. O final vai ser melhor que o começo. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. É melhor aquele que tem paciência, que vai galgando, vai conquistando, vai alcançando dia após dia, do que aquele que é afobado, né? Os problemas, por exemplo, não se construíram da noite para o dia, é ou não é? Foi com o tempo. Para fazer uma desconstrução do problema, eu tenho também que ir passo a passo. Mas eu não posso desistir da jornada. Às vezes a pessoa vem e fala assim: pastor Márcio, faz uma oração para mim, para o meu problema acabar, para se resolver. Eu falei: olha, tem casos que uma oração resolve, mas tem casos que uma oração ajuda. Por quê? Porque é uma construção, é o primeiro passo numa caminhada. E não adianta você dar o primeiro passo, mas não dá o segundo, o terceiro, o quarto, e continua. Você dá um passo para frente e 2, 3 para trás. Não adianta. Melhor é o longânimo, o paciente, do que o altivo de coração. E veja, por favor, mais adiante, lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 31, mais adiante na mensagem, voltando na Bíblia, né? Gênesis 11, 31. Vamos rever aqui o caso do pai do Abraão. Ele se chamava Terá, ou Terã. E a Bíblia fala que ele saiu de um lugar com destino a Canaã. Assim nós saímos do pecado, da morte, do inferno, com destino ao céu. Quem vai para o céu, diga amém? Então você tem um destino final, que é o céu, é Canaã. Mas algo aconteceu no meio do caminho que fez esse homem parar e desanimar a ponto de morrer ali. Ele falou: olha, nunca mais eu vou sair daqui. Que foi o lugar da morte do filho. Ele ficou tão triste com a morte do filho,
chamava-se Harã. E o lugar onde ele morava chamava-se Harã. Foi aonde ele morreu. Ele morreu quando Harã morreu, ele morreu também. Veja só, Gênesis 11:31 diz o quê? E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles da onde? De Ur dos, para ir ao assento aí, né? Em direção à terra de, o destino final de Terá, de Abrão, de Sarai e de Ló era, qual o destino final? Canaã. Então ele deveria seguir até Canaã. Mas olha o que aconteceu, veja o versículo seguinte. E foram os dias de Terá. Quantos dias? 205 anos. E morreu Terá em Harã. Harã era o lugar, mas também era o nome do filho. Então perceba que ele morreu, ele parou de caminhar. Ele não caminhou mais, ele não continuou. E ele não chegou no destino final. E isso aí retrata a vida de muita gente, que não seja nem eu nem você. De pessoas que não continuam. Pastor, mas aconteceu, né, uma tragédia, o filho dele morreu. Sim, mas ele ainda continuava vivo. Tem gente que morre alguém muito querido, tem que ser sentido realmente. Mas você não pode morrer, você tem que continuar. Amém ou não? Tem que continuar. O marido morre, a mãe, né, a esposa e também mãe, parece que morre juntos. Mas e os filhos? Precisam que a mãe esteja de pé. E o Espírito Santo haverá de dar forças para esta mãe, apesar das circunstâncias, continuar. Terminou a história do pai, mas a mãe e os filhos têm que continuar. E vice-versa. Morreu a mãe, aí morre o pai, o marido, e morre também os filhos. No sentido que a pessoa diz, não, eu não vou prosseguir, não vou ter mais sonhos, mais projetos. Quantas pessoas que não estão assim? Na igreja, muitas vezes, aconteceu um desentendimento, um mal entendido, uma circunstância, a pessoa diz, não, também não vou fazer a obra, não vou mais servir a Deus, não vou mais na igreja, não vou mais... Um dia o irmão falou assim para mim, pastor, dá para o senhor fazer uma oração para mim? Eu falei, dá, irmão, você só espera um minutinho que eu estou dirigindo agora, eu vou só parar o carro e eu já oro. Não, então também, já que não é para orar agora, também não quero, não vou mais na igreja, nem eu, nem minha esposa, não vou devolver o dízimo mais. Eu falei, dá para esperar um minutinho? Não, porque eu não vou mais, não veio mais. Mas em relação ao dízimo, a oferta, eu falei, meu amigo, seu compromisso é com quem? Comigo ou com Jesus? Então você vai deixar de cumprir a sua parte com Jesus por causa disso? Isso não é justo, mas ainda que fosse, você não pode parar de caminhar, irmão, de servir a Deus. Então tem muita gente que parou pelo caminho. Tem que começar, tem que continuar para terminar. O Terá morreu. Ele morreu no local onde o filho dele também morreu. O filho morreu, ele morreu junto. O que nós temos que fazer? Gálatas 5, no verso 7. Gálatas é Novo Testamento. Fica depois de 2 aos Coríntios. Gálatas 5, 7. Verso 7. Aqui o apóstolo fala com alguns irmãos da igreja, questionando do porquê que eles estavam indo bem, mas de repente começaram a ir mal.
né? Ô irmão, você estava indo tão bem, você estava no coral, você estava no louvor, você estava cantando, estava pregando, estava evangelizando, estava vindo na igreja frequentemente, estava se santificando, estava com o batismo marcado. O que aconteceu? Então aqui ele diz, corrieis bem, né? Vocês estavam indo bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Tem uma tradução que fala, quem vos persuadiu? O que é persuadir? É convencer. Quem fez a sua cabeça? Para que você não obedeça à verdade. Quem não está com a verdade, está com a mentira. É só uma persuasão. É uma forma que Satanás encontrou para te iludir, te enganar e te tirar do propósito. Para impedir você de avançar. Então ele lamenta, dizendo, vocês estavam indo bem. Estavam indo bem, o que aconteceu? O que aconteceu? É igual quando o pastor novo chega na igreja, né? A pessoa fala, ô pastor, estou aqui, pastorzão, eis-me aqui, vou te ajudar aí, olha, conta comigo, viu? Aí a pessoa vem todo dia, vem toda hora, ajuda, não sei o que, daqui a pouco, ó, vira ninja, joga o pozinho e some. O que aconteceu? Quem vos persuadiu, ele está perguntando, né? Quem impediu para que não obedeçais à verdade? Senão o autor da mentira, que é o diabo. No versículo seguinte ele fala, esta persuasão, esse convencimento, não vem daquele que vos chamou. Quem chamou você aqui? É Jesus? Quem crê que foi Jesus aí? Levanta a mão. Quem chamou você? Jesus. Jesus. Não foi o pastor Márcio, nem pastor Lauro, nem pastor A, B, C, D. Foi Jesus. Foi Jesus que te chamou aqui. E ele chamou você, ele plantou você nesse ministério, nessa obra, é porque ele quer que aqui você dê fruto. Aonde você foi plantado, é ali que você vai frutificar. Mas o diabo não quer. Cabe a você dizer, eu não vou deixar a verdade para ouvir a mentira. Eu vou permanecer na verdade. Vou continuar, apesar dos pesares. Eu digo, tem dia que a chuva atrapalha, sim ou não? O sol, muito frio, muito calor, muita chuva. Se demora demais, demora demais. Se demora de menos, demora de menos. Tem sempre uma coisa a ver. Então ele disse, essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Quem é que quer tirar você do caminho? Quem quer convencer você de não servir a Deus como antes? De não ser melhor ainda? O diabo está falando, olha, você está indo muito, você está acelerado demais. Para um pouquinho. Você está servindo muito a Deus. Sirva menos, ore menos, vá menos na igreja, seja menos fiel. Não precisa ser santo, não. Hoje em dia, irmão, com o advento da internet, tem que tomar cuidado, irmão. Tem muito pregador, tem muito pastor, mas não tem uma ovelha. É só pastor que critica os outros. É só pastor que fala mal de tudo e de todos. Nada está bom. É o contraditório que gera engajamento e gera lucro. Então a pessoa não está interessada em almas. Está interessado em gerar engajamento. Já viu esse ditado? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim? Na internet é assim. Se você dá um dislike, se você falar assim, dê um dislike, não gostei, dislike. A pessoa ganha do mesmo jeito. Sabia disso? É engajamento. Então a pessoa fala para gerar contenda, debates. Esses dias um rapaz postou assim, ele fica com a caneca assim, com ar assim. Aí ele fala assim, me contem coisas da igreja que você viu.
Aí a intenção de dizer assim, eu vi o pastor adulterando, eu vi o pastor roubando, eu vi não sei o quê. Aí alguém foi muito sábio e falou assim, eu vi um dia um homem drogado, um homem que estava perdido, destruído. E um pastor veio e doou a roupa, foi lá, me levou para uma casa de recuperação, falou de Jesus, me ganhou para Jesus, e hoje eu louvo a Deus. E aí começou um monte de testemunho. Qual que era o objetivo? Era pichar a imagem do evangelho, de crente, é achar podre, né, de pastor, mas foi o contrário. Foi uma avalanche de testemunho, irmãos, um mais lindo que o outro. Mas é aquele objetivo, fala, não, falem bem ou falem mal, mas falem, briguem, né? Joguei ali a celeuma, ali a discussão, briga aí. Que quanto mais vocês brigam na minha rede social, mais dinheiro eu ganho. Mas o Espírito Santo inspirou alguém, e aquilo foi, e tornou-se até uma ferramenta de evangelismo, diga glória a Deus. Esta persuasão, esse convencimento não veio daquele que vos chamou. Então o Espírito Santo não vai te levar a ser contrário à verdade, à palavra de Deus, a ser contrário às coisas de Deus. Quem quer que você pare é o diabo. Você acha que o Espírito Santo vai falar, você está orando muito, para de orar. Você está lendo muita Bíblia, para de ler. Você está indo muito na igreja, hein? Quanto mais comunhão com Deus eu tiver, é melhor ou pior? Então quem não quer que você tenha comunhão? Essa persuasão não veio daquele que nos chamou, então não foi Jesus. Quem nos persuade, quem nos convence. E aí ele fala no versículo seguinte, veja só. Um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Basta só um pouquinho de fermento que você deixa entrar. Porque o fariseu, Jesus falou assim, acautelai-vos do fermento do fariseu, que é a hipocrisia. O que é hipocrisia? O hipócrita, eu já falei semana passada, né? O ator, o artista. Eles não eram santos, os fariseus, não serviam a Deus, mas eles fingiam servir a Deus e eles criticavam quem servia. Você pode ver, ó, eu não estou na igreja não, mas tem muita gente pior do que eu, não é assim que a pessoa fala? Eu não sou santo não, mas tem muito pastor que também não é não. Eu não sou santo não sou perfeito, mas tem muita gente fiada na igreja que não é também. Ou seja, é o fermento do fariseu. Eu não estou servindo a Deus, mas você também não vai não. Eu não estou na igreja, mas você também não vai. Eu não estou bem. Se tá bom, se não está bom para mim, não pode ficar bom para ninguém. Um pouco de fermento, irmão, leveda toda a massa. Eu tenho que ser radical enquanto ao pecado. Tem que ser radical. Você vem falar mal de Jesus, da obra, da igreja, mal da onde Deus usou para me salvar? Está amarrado, meu irmão. Desculpa aí, mas não vou emprestar meu ouvido para você não. Porque se eu deixar só um pouquinho de fermento, um pouquinho de hipocrisia que a pessoa deixa entrar, leveda, ou seja, põe toda a sua vida a perder. Aí você está vendo tão bem, estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho, na igreja, só que no meio do caminho aparece o profeta velho, e diz assim, não, eu também era da igreja, mas eu sirvo a Deus em casa. Mentira. Mentira. Quem cunhou essa frase que você não precisa ir na igreja para servir a Deus, você sabe quem criou essa frase, né? A médio e longo prazo, veja quem deixou a casa de Deus dizendo, eu sirvo a Deus em casa. O que aconteceu? Desviou. E está melhor ou está pior? O final da pessoa está melhor que o começo ou está pior que o começo? 7 vezes pior, né? Então o apóstolo pergunta, quem persuadiu você
a não obedecer à verdade. Ele está dizendo, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco que você deixa entrar no seu coração, na sua mente, te põe a perder, irmão. É um pouco. É aquela conversa de dizer assim, um pouquinho só não faz mal. É só uma olhadinha. É só um golinho. É só um cigarrinho de maconha. É só um tapinha. Né? Quando fala tapa é cheirar, né? É só um pouquinho. Que mal faz? Não, isso aí não faz mal não, rapaz. Isso aí é natural. Né? Não vai fazer mal. Você é novo ainda, você é jovem. Você tem toda a vida. Começa então a persuadir a pessoa. Eu tenho que ser radical, dizer, não, meu amigo, você me desculpa, mas eu estou decidido. O meu destino final é Canaã, não é Harã. Eu não vou parar no meio do caminho. Mas quanta gente você conhece que foi persuadido e parou? Você conhece ou não conhece? Quem conhece? E hoje está melhor ou está pior? O que você me diz? Hã? Vai ter luta? Vai ter obstáculo? Vai. Mas com Jesus, irmão, a certeza da vitória. Sem Jesus, sem chance. Como diz a canção do Davi Soares, né? Com Jesus é assim e sem Jesus é assim. Então tem que decidir, irmão. Começar, continuar e terminar. Veja, concluindo, Apocalipse, capítulo 2, no verso 10. Por quê? Porque o diploma do cristão é a coroa da vida. E para receber a coroa da vida tem que ser fiel até a morte, até o fim. No verdadeiro sentido da palavra, até a morte. Quantos irmãos que morreram esses dias na Nigéria, assassinados, decapitados, por confessar a fé cristã? Vocês viram isso? Centenas de cristãos morreram até a morte. Se alguém falasse assim, ou você nega Jesus ou você morre, você fala, pode matar que eu já estou morto? Ou você fala, não, eu nego Jesus. Até a morte. E também no sentido do tempo. Até a morte. Com 60, 70, 80, 90, 100, 110, cento e tantos anos que eu viver, eu serei fiel ao meu Senhor. Pois eu quero ser diplomado com a coroa da vida. Amém? Então, diz assim, Apocalipse 2, verso 10. Diz o quê? Nada tema das coisas que há de padecer. Então, ele não mentiu para ninguém, ele está advertindo, olha, não tenha medo das coisas que você pode padecer. Perseguição, humilhação, zombaria, xingamento, escárnio, apedrejamento. Hoje o apedrejamento não é em praça pública, não é pedra literal. Hoje é apedrejamento virtual. Você coloca lá um anúncio da igreja, por exemplo. Olha, para domingo vai ter o culto da Santa Ceia, não sei o quê. Aí quem nem te conhece começa. Mano ladrão, pequenas igrejas, grande negócio. E começa a xingar, e xinga, e xinga, e xinga. É o preconceito, é falar daquilo que não conhece. Mas a Bíblia fala, nada tema das coisas que há de padecer, não tenha medo. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais o quê? Então ele fala, olha, você vai ser tentado. O inimigo vai se levantar, vai tentar prender você, para que você seja tentado. Tereis uma tribulação de 10 dias. Você vai passar por um momento de tribulação. Agora, olha o que Deus fala para nós. Quer dizer, seja, né? Ser fiel até a morte. E o que eu vou receber com isso? Eu te darei $1 milhão. E eu te darei uma cobertura lá na beira da praia.
eu te darei a coroa da vida. Porque desse mundo, uma única coisa que você leva é a salvação. É a salvação. Que o nosso maior objetivo, ainda que tenha que custar de nós uma força, uma determinação. Eu não posso parar, porque se eu parar, eu perco a diplomação, eu sou reprovado. Eu tenho que me conectar com Jesus todo dia, toda hora, dizendo, eu tenho que chegar em Canaã, eu não posso parar em Harã. Meu destino final não é aqui. Você que deixou a igreja, talvez a pessoa que deixou os caminhos do Senhor. Aí você pergunta, por causa de quê? Por causa de quê, né? Por causa de quê? Ah, porque alguém olhou feio para mim. O mundo olha feio para você todo dia, você não sai do mundo. No trabalho, qualquer lugar, irmão. Ah, porque alguém não me deu bom dia. E tantas outras coisas. É sinal que eu estou fraco ainda. Eu não estou suficientemente forte para resistir na presença de Deus até a morte. Para chegar a um nível de fé e falar assim, olha, você pode até me matar. Não precisa nem olhar com a cara feia, não. Você pode me bater, pode até me matar se você quiser. Mas eu não vou deixar de servir a Deus. Amém? Porque eu quero receber a coroa da vida. O meu destino final é Canaã. A gente pensa, irmão, pastor, eu sou novo ainda. Mas tem muita gente nova que foi para a eternidade. Sem deixar de levar em conta também o arrebatamento, a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. E você tem que estar preparado. Eu falo que um dia eu falei com um pastor, já um senhor, pastor já quase que jubilado, né? Ele disse assim, pastor Márcio, nós costumamos dizer que nós temos que nos preparar para a volta de Jesus. E eu digo que está errado. Nós não temos que nos preparar para a volta de Jesus. Nós temos que já estar. Por quê? Porque breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Ou pela morte, a pessoa pode partir. Morte, a gente fala morte é o termo, mas a Bíblia diz que aquele que vive e crê em Jesus nunca morrerá, mas passará desta vida para a vida eterna. É uma passagem. Então, ou pela passagem da morte, chamada morte. O crente não vê a morte. A morte é a separação de Deus. Se o cristão morrer salvo, ele não vai se separar de Deus, ele vai se conectar com Deus para sempre. Então fala para o teu irmão, o crente não morre. Amém? O crente, fiel a Deus, a pessoa que está na condição de salvo, ele se conecta com Deus para sempre. O Billy Graham soltou essa frase, falou assim, olha, no dia que vocês ouvirem que Billy Graham morreu, é mentira. Ele não morreu, mas ele voltou para casa. Voltou para casa. E recebeu a diplomação. Quem vai ser diplomado em nome de Jesus? Pastor Jaime tem feito esse propósito lá em São Paulo, da diplomação. Eu quero fazer também, eu quero dar um diploma para você. Para 2025. Chegar no último domingo de 2025, vou diplomar você. Mas eu quero que em 2026 você esteja aqui novamente para receber o diploma. E junto com você, mais uma grande multidão. Nós vamos ganhar. Nós somos a coluna dessa igreja. Os pilares dessa igreja. E se nós estivermos fortificados, você pode ter certeza. Uma grande obra Deus vai fazer através de nós. Amém ou não? Então guarde isso. Eclesiastes 7, verso 8. Diz o quê? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O fim tem que ser melhor. Tem que, Agora depende de nós. Depois de muito tempo, pastor, estou mais crente do que antes. Estou mais firme do que nunca.
Se amanhã ou depois eu vou para outra missão, e um dia o pastor, a pastora que estiver aqui me convidar, eu vou falar assim: e aí, cadê aquele irmão? Ah, está lá, está mais firme do que nunca. E aquela irmã? Está abençoada. A família dela toda está na igreja. A família dele todinha está na igreja agora. Amém? Quer dizer que o tempo passou e você ficou ainda melhor. Esse é o propósito de Deus, amém? Lembrando, hein? O pai de Abrão parou pelo caminho. Por isso que quando Deus o chamou, sabe o que Deus falou? Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai da casa de teu pai em direção a uma terra que eu lhe mostrarei. Por que Deus mandou ele sair? Porque para que ele não copiasse o comportamento do pai dele. Ele falou: não seja igual ao teu pai, que para no caminho. Não copie o comportamento dele. Assim também, sai da terra, da parentela, sai do meio de pessoas que não continuam nada. Você já viu alguém falar assim: olha, eu posso fazer uma crítica construtiva? Já viu alguém falar isso? Posso fazer uma crítica construtiva? Não aceite crítica construtiva de quem não construiu nada. Tem muita gente que dá uma crítica construtiva, assim, ó, né? Entre aspas, né? Mas nunca construiu nada. Fala assim: olha, você está criticando, mas o que você fez? Ah, eu não fiz nada. Você faz a obra? Não, eu parei, eu desanimei. Você ora? Não. Você serve a Deus? Não. Você é fiel? Não. Então você... né? A teoria é muito bela, mas o que traz resultado é a prática. Então ele diz aqui: corris bem. Gálatas 5, do 7 ao 9. Quem persuadiu você? Quem foi capaz de fazer a tua cabeça? Estava indo tão bem. Com certeza, essa persuasão não vem daquele que te chamou. Deus não iria falar para você parar no meio do caminho, não. Quem quer que você pare é o teu inimigo. Deus quer que você avance. Em Daniel ele fala: tu, porém, vá até o fim. Diga para o teu irmão assim: tu, porém... Ó, flamenguista, olha para mim aqui, ó. Olha aqui, flamenguista. Você está com sono, né? Tu, porém, vai até o fim, hein? Amém? E aí fala: e repousarás. Olha só, Daniel 12, 13, ó. Tu, porém, vá até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte. Amém? No fim dos seus dias. Qual que é a tua sorte? É aquela que Deus reservou para você. É a coroa da salvação.